Opa, e aí meus nobres, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Caps. Já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o vídeo o máximo que puder. Verifique se você já está inscrito no canal e se o sininho está ativado. E sem mais enrolações, bora começar com essa história que tá simplesmente incrível. A Terra estava morrendo e havia perdido toda a vitalidade que possuía. Então, um certo ser revelou o que o planeta precisava. Esse ser absoluto aconselhou o envio de pessoas para outros mundos. E esses enviados, agora conhecidos como heróis, deixaram a Terra em busca de novos horizontes. Dos outros mundos, esses despachantes conseguiam trazer coisas essenciais para a sobrevivência da humanidade. Nosso protagonista, Shansu, trabalha em um emprego miserável de jardinagem, mas sonha em se tornar um despachante também. Depois do trabalho, ele vai até o centro de reunião dos despachantes, onde uma multidão tenta conseguir informações sobre seus entes queridos. Ele consegue passar pelas pessoas e chegar até o recepcionista, que verifica seu registro e percebe que Shansu não tem dinheiro suficiente para pagar pela investigação que está pedindo. O homem diz para ele voltar quando tiver a quantia necessária. Shansu implora por qualquer notícia, mas é empurrado para o lado por outro cliente. Sem escolha, Shansu se afasta e volta para casa determinado. Quando era criança, seu pai era um veterano de alto escalão, conhecido como Retornado. Eles sempre estavam juntos, mas quando a condição da Terra piorou, seu pai foi despachado novamente, e desde então, nunca mais o viu. Após esperar por tanto tempo, sua mãe também partiu em busca do marido, mas no fim, Shansu ficou completamente sozinho. Ele cresceu tanto que suas memórias com os pais começaram a desaparecer, já nem consegue lembrar direito dos rostos deles. De repente, uma luz dourada intensa atinge o lado de fora do apartamento, provocando uma onda massiva que o lança contra a parede. Ele desmaia, e quando acorda, já se passaram horas. Um alerta de emergência aparece em seu celular, avisando sobre a turbulência e o clarão causados pela reentrada de um retornado. Para piorar, um retornado de Rank S anuncia sua aposentadoria, chocando a todos. Esse homem de Rank S diz que falhou em proteger os despachantes que o acompanham e também falhou em proteger seu Deus, retornando sozinho como um fracasso. Ele afirma que não pode mais ser despachado, pois perdeu tanto a habilidade quanto a qualificação para isso. Aparentemente, o terremoto e a luz brilhante foram causados pela sua reentrada. Com a voz trêmula, o homem anuncia sua aposentadoria e pede a todos que façam o possível para proteger a Terra. Isso é uma péssima notícia, pois a população do planeta caiu para menos de 500 milhões, tornando muito difícil formar novos despachantes de alto nível. Shansu não consegue acreditar que aquele homem falhou em sua missão e ainda está se aposentando. Nesse momento, ele ouve uma batida na porta e se pergunta quem poderia ser. Caminha até lá, intrigado, já que é raro receber visitas. Ao abrir, ouve uma voz chamando seu nome, mas não vem ninguém do outro lado. Quando está prestes a achar que enlouqueceu, a voz manda que ele olhe para baixo. Shansu olha e vê um coelho falante, segurando um tablet e encarando-o. O susto é tanto que ele cai sentado no chão, mas o coelho continua seu trabalho, perguntando se ele é Shansu. O coelho pede que ele se acalme, dizendo que trouxe notícias ótimas. Com um sorriso, parabeniza Shansu por se tornar um despachante. Shansu fica chocado e pergunta se o coelho realmente sabe o que está dizendo. O coelho admite que ele deve estar confuso, mas garante que isso não muda o fato de ter sido escolhido. Como Shansu age de forma desconfiada, o coelho sugere que conversem em outro lugar. Enquanto caminham por um corredor desconhecido, o coelho pergunta se Shansu tem alguma habilidade especial, já que a maioria das pessoas possui pelo menos uma. Shansu responde que é o melhor da Liga do Lixo, e por isso mesmo não tem qualificação para ser despachante. No entanto, ele comenta que é bom em podar árvores e flores. O coelho fica chocado ao ouvir isso, e Shansu também se espanta por ele ter se aproximado sem saber que ele não passa de um inútil. O coelho se recompõe e diz que tudo tem um motivo. Garante a Shansu que mesmo que pareça sem valor, isso não muda o fato de ter sido escolhido. Shansu fica atônito, sem acreditar que finalmente teve a chance de entrar no centro de despachantes. Eles chegam a uma enorme porta, e o coelho sugere entrar para continuar a conversa. Antes que ele termine de falar, Shansu tenta abrir a porta gigante, mas obviamente ele não se move. O coelho, irritado, pergunta o que ele está fazendo e explica que a entrada que usarão fica à direita. Shansu fica incrédulo ao ver que o coelho aponta para uma portinha minúscula, perfeita para o tamanho dele, não para humanos. O coelho comenta que nunca teve problema algum com ela, e Shansu lembra de que ele é afinal um coelho. Achando que o coelho é louco, Shansu diz que vai embora, mas o coelho pergunta se ele tem certeza da decisão. Ele o relembra que falhou em todos os testes que fez até agora, e que uma oportunidade rara está literalmente batendo na sua porta. O coelho questiona se Shansu acha que algo assim voltará a acontecer em sua vida.
Ele insiste que não está tentando forçá-lo, que ele é livre para sair, se quiser. Depois de ouvir isso, Shansu não tem escolha a não ser engatinhar pela pequena passagem, seguindo o coelho até seu escritório amplo e brilhante. Shansu fica surpreso, pois esperava um escritório minúsculo. O coelho então lhe diz que existe um mundo feito especialmente para ele. Shansu, confuso, pergunta se há um mundo diferente para cada pessoa. O coelho explica que existe um mundo chamado Terra de Conquista em Blocos, e que um evento está em andamento lá. Os olhos de Shansu se arregalam em choque ao ver aquilo, e o coelho assume que ele já sabe do que se trata. Ele diz que é a primeira vez que ouve falar sobre isso. O coelho explica que este mundo é o mais cobiçado nos últimos tempos. Aparentemente, ele tem a característica única de receber a proteção divina de um deus. Shansu fica ainda mais interessado ao ouvir isso, já que o retornado também havia mencionado um deus. O coelho nota a mudança de expressão e garante que a escolha dele não tem relação com o evento recente. Shansu então pergunta de que tipo de deus ele está falando, e o coelho explica que os deuses são designados de forma aleatória, mas como Shansu é a pessoa favorita, ele permitirá que escolha o deus que quiser. O coelho então tira 3 cartas e pergunta a Shansu se está pronto para escolher. Shansu fica confuso, pois não faz ideia de qual carta é boa ou ruim. O coelho lembra de que essa oportunidade pode nunca mais acontecer, e Shansu concorda, lembrando do pai. Ele se irrita consigo mesmo por estar hesitando. Shansu escolhe uma carta, e uma representação visual do deus aparece bem diante dele, deixando-o chocado. O susto é tão grande que quase o faz desmaiar. Ao olhar para a carta, ele percebe que tirou o deus da negação, com uma taxa de 44%. O coelho incentiva a não agir como covarde, dizendo que tudo o que ele viu foi apenas um efeito dramático. Ainda assustado, Shansu pergunta que tipo de deus precisa de um efeito que quase o manda para o além. Além disso, Shansu acredita que esse deus não é uma boa escolha. O nome por si só já soa como problema. Shansu se levanta e nervoso, pergunta ao coelho se está com chance de tentar novamente. O coelho responde que sim, o que surpreende. Shansu rapidamente puxa outra carta e, como antes, tira novamente o deus da negação. Irritado, ele começa a achar que é um golpe, pois não acredita que possa tirar o mesmo deus todas as vezes. O coelho afirma que não há nada de errado com as cartas. Shansu percebe a expressão do coelho mudar e ele explica que Shansu tem apenas mais uma chance. Pede que escolha com cuidado. Shansu, frustrado, decide escolher qualquer carta, contanto que não seja novamente o deus da negação. Ele puxa outra carta e desta vez uma luz verde brilhante surge. O rosto de Shansu se ilumina de esperança. Ele tirou a carta do deus da abundância, mas com menos de 1% de probabilidade. Ele quase perde o interesse até ver a representação visual da deusa, e ela é incrivelmente atraente. Até o coelho percebe o olhar imaginativo de Shansu e sorri, perguntando se ele quer outra chance. Isso deixa Shansu perplexo, já que o coelho havia acabado de dizer que aquela era sua última tentativa. Shansu pergunta o que aconteceria se ele ficasse com a carta atual, e o coelho explica que ele teria que partir imediatamente. Shansu fica surpreso e o coelho pergunta se há algum motivo para hesitar. Ele diz a Shansu que essa é uma oportunidade rara para deixar de ser apenas um despachante e se tornar um retornado. O coelho começa a encher sua cabeça com ideias de como ele seria celebrado como herói. O coelho garante que ser um retornado lhe trará uma vida melhor, 10 vezes superior à que leva agora. Shansu percebe que o coelho tem razão, afinal sua vida atual não vale nada. Ele então toma sua decisão, e o sistema informa que foi escolhido para servir a deusa da abundância. A imagem da deusa aparece diante dele, exatamente como havia imaginado. Shansu sorri, acreditando que poderá fazer qualquer coisa ao lado de uma deusa assim. Ele pergunta ao coelho para onde ele deve ir, e o coelho abre um portal dizendo que é hora de partir, empurrando Shansu direto para dentro dele. Assustado, Shansu pergunta se é realmente seguro entrar no portal. O coelho brinca, dizendo que o portal é lindo, mas para Shansu aquilo parece uma armadilha mortal. Mesmo assim, ele não pretende recuar, planeja ter sucesso e provar a todos que o desprezaram que estavam errados. Enquanto ele pensa em como se tornará bem-sucedido, o coelho empurra para dentro do portal. Nesse momento, uma voz repreende o coelho por intervir diretamente em algo proibido. O coelho responde que não havia escolha, pois Shansu é o único que pode ajudar. Enquanto é sugado pelo portal, Shansu vê uma tela de carregamento aparecer, junto de uma dica informando que a porcentagem representa o tamanho da facção do deus. Isso o deixa em choque, pois achava que era uma taxa de probabilidade, mas, na verdade, significava algo muito pior. Shansu finalmente chega ao novo mundo, sentindo-se arrasado por descobrir algo tão importante tarde demais. Olhando ao redor, percebe que tudo parece um deserto devastado. Além de a deusa não ter uma facção, ele caiu em uma terra condenada. Vendo aquilo, lágrimas escorrem de seus olhos. Ele percebe que estava esperando uma terra próspera, mas tudo o que vê é um deserto. A janela do sistema aparece novamente, dando boas-vindas ao mundo da escavação. O sistema informa que Shansu é o apóstolo da deusa e deve conquistar o máximo de territórios possível por meio da escavação. Antes de começar qualquer coisa, ele decide explorar o local. Primeiro, pensa em encontrar a deusa, e acaba tropeçando em uma velha e enferrujada foice. Ele se pergunta se alguém a usou e depois jogou fora.
Como é jardineiro, a ferramenta encaixa perfeitamente em sua mão. De repente, ele sente uma presença poderosa atrás de si. O medo toma conta, achando que um monstro vai atacá-lo. O pavor aumenta quando percebe que ainda nem conheceu a deusa e já pode morrer. Shansu decide reagir e ameaça o monstro balançando sua foice. Ele se vira e golpeia com força, apenas para ver que não há monstro algum, mas sim um hamster fofo o encarando. Shansu se agacha para olhar o hamster e percebe claramente que ele não demonstra nenhuma hostilidade. De repente, lhe ocorre que pode ganhar um bônus por derrotar o hamster, e o pequeno animal grita de medo. Shansu sorri, satisfeito por tê-lo assustado com sucesso. Ele decide deixá-lo viver, contanto que não cause problemas. De repente, o hamster se vira para ir embora, mas para a certa distância e faz um gesto chamando Shansu para segui-lo. Shansu corre atrás do hamster, que é surpreendentemente rápido para seu tamanho. Ele se pergunta para onde estão indo até chegarem a um riacho, onde Shansu imediatamente enche sua garrafa e bebe a água. Ele se sente revigorado e pergunta ao hamster se ele sabe onde a deusa está. O hamster tenta responder, mas a forma de comunicação entre eles é diferente. O hamster continua andando e Shansu o segue, curioso para saber onde ele está o levando. Momentos depois, chegam a uma enorme árvore seca, semelhante à da terra. Shansu pisa em um ginseng murcho e fica chocado. Ele se pergunta o que um ginseng estaria fazendo em um lugar tão decadente, mas o hamster rapidamente o agarra. Shansu fica confuso, achando que o ginseng era do hamster. Nesse momento, uma notificação aparece dizendo que Shansu descobriu a deusa. Shansu acha que o sistema está com defeito, pois não vê nenhuma deusa por perto. Ele começa a resmungar sobre isso, até que o hamster agarra sua perna. Shansu pensa que o hamster está brincando com ele e o pega, dizendo que está ocupado e não quer brincar. No entanto, a expressão do hamster revela algo importante que ele não havia percebido. Para sua completa surpresa, o ginseng murcho é a própria deusa. Shansu se recusa a acreditar nisso, já que a deusa que ele viu antes era cheia de vida, e não há como ela ter se transformado em uma raiz feia e seca. Como ele ainda não acredita no que vê, o hamster tira uma lupa e o faz olhar através dela. Só então Shansu aceita a realidade. Ele segura a cabeça em desespero, entendendo que toda aquela questão de porcentagem e posse de terras era um presságio da situação em que se encontraria. Ele se lembra de que os números estavam aumentando quando tirou as cartas, o que significa que a influência divina estava crescendo naquele momento. Shansu não consegue acreditar que o deus da negação era, na verdade, uma boa carta, o que parecia improvável, já que ela surgiu com frequência. Ele se pergunta se a deusa murchou porque sua influência caiu completamente. Shansu observa a deusa, preocupado por ela não acordar. Ele começa a temer tê-la matado quando pisou nela, mas o hamster apenas o encara com uma expressão de quem acha tudo aquilo uma burrice. Então Shansu percebe que talvez possa acordar a deusa e lhe dar um pouco de água. Ele derrama água sobre ela, e um brilho verde surge no corpo do ginseng. Isso mostra que a água está funcionando, e ele despeja mais. Ele acaba inundando a deusa, mas surpreendentemente, isso restaura seus sentidos. A deusa quase se afoga e começa a desejar que Shansu pare antes que seja tarde demais. Finalmente, ela desperta, e Shansu comemora suas habilidades agressivas de ressuscitação. O hamster também fica feliz com o retorno de sua mestra. Em seguida, Shansu se curva diante da deusa, cumprimentando-a e dizendo que é seu apóstolo. A deusa se esforça para se sentar e olhar para ele. O apóstolo Shansu fica totalmente perdido sobre o que fazer, até que uma notificação aparece informando que ele pode ficar mais forte, usando suas habilidades. Shansu fica surpreso, pois não sabia que já tinha habilidades disponíveis. Ele vê uma delas, a bênção da deusa, e mesmo sem descrição, supõe que sirva para deixar as colheitas mais bonitas. Ele ativa e descobre que a bênção se chama decapitação. E isso o choca, já que o nome significa literalmente cortar cabeças. Ele não quer imaginar ter que decapitar pessoas para viver uma vida próspera. Ainda assim, conclui que não faz sentido uma deusa de abundância conceder uma habilidade tão violenta. Shansu se vira para a deusa e pergunta se realmente deve cortar a cabeça de alguém, mas a reação dela o deixa ainda mais confuso. Ele acaba concluindo que não há outra opção a não ser decapitar alguém. Shansu começa a imaginar o que isso poderia significar, e de repente, percebe que o hamster pode ser um bom alvo para decapitação. O hamster, animado com o retorno da deusa, não percebe que Shansu observa com um olhar maligno. Quando o hamster se vira, vê Shansu totalmente armado e pronto para cortá-lo ao meio. Antes que a foice o atinja, o hamster corre. Shansu o persegue, mas o pequeno percebe que não há saída e se esconde atrás da deusa. Shansu diz calmamente ao hamster que não está feliz com o que vai fazer, mas que é pelo bem da deusa. O hamster e a deusa entram em pânico. Quando Shansu se vira, vê uma criatura aterrorizante atrás dele. Ele também nota que o hamster pulou na frente da deusa para protegê-la. É então que ele percebe que o hamster nunca foi um monstro. Shansu admite seu erro e entende que precisa compensá-lo derrotando o verdadeiro monstro à sua frente.
mas a dúvida é se ele será capaz disso. Ainda assim, Shansu é corajoso e avança contra o monstro com a foice em mãos. Graças à habilidade Decapitação, ele consegue ver exatamente onde deve cortar. Ele ativa a habilidade e salta sobre o monstro, desferindo um golpe tão poderoso que o derrota com um único ataque. O hamster e a deusa ficam em choque ao ver aquilo. Shansu retorna calmamente até a deusa, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Shansu então se curva diante do hamster por tê-lo confundido com um monstro e quase o mandando para o além. Ele pede perdão e o hamster sorri antes de levantar o polegar, mostrando que não guarda rancor. Shansu fica feliz com isso e decide dar um nome ao hamster. E esse nome será Hamster, exatamente. O nome soa tão bom para o pequeno que ele começa a corar intensamente. Logo em seguida, uma notificação aparece informando a Shansu que a cabeça do monstro será automaticamente transportada devido ao efeito de habilidade. É então que Shansu finalmente descobre o nome do monstro que o matou, o Ogro Imortal. Como ele derrotou um, o sistema mostra uma contagem de abates, indicando que ele pode eliminar quantos quiser. Shansu fica surpreso com o nome, já que o monstro não tinha nada de mortal. Outra notificação surge, informando que a oferenda transportada agora pertence à deusa. Shansu olha para ela e percebe que a deusa parece ainda mais revigorada do que antes. Ele entende que, se continuar se esforçando e derrotando monstros, ajudará a deusa a recuperar sua forma original. Motivado pela ideia de ver o corpo perfeito da deusa, Shansu sai correndo em busca de mais monstros para matar. Logo se depara com uma horda de ogros imortais. Uma nova dica aparece, explicando que existem pontos não identificados que só podem ser usados pelo sistema do mundo, o que significa que não podem ser trocados entre indivíduos. Shansu se surpreende, pois não sabe quando adquiriu esses pontos. Mesmo assim, considera algo bom e decide que deve eliminar os ogros e essa é sua próxima prioridade. Shansu se alegra por poder usar a habilidade Decapitação, o que torna a tarefa muito mais fácil. Ele avança contra os ogros, ativa a habilidade e os abate com um único golpe. Outra dica aparece informando que ele pode adquirir pontos matando monstros. Shansu entende isso como uma permissão para eliminar o máximo que puder, já que o sistema parece encorajá-lo. Shansu já derrotou 4 ogros imortais e decide que matará 100 apenas por diversão. Após eliminar a primeira leva, Hamster comemora em seu ombro como se tivesse sido o verdadeiro herói. Shansu então pergunta por que o monstro é chamado de Ogro Imortal se morre tão facilmente. Sem resposta, ele conclui que descobrirá a razão conforme continuar derrotando-os. Shansu retorna à árvore e encontra a deusa ainda mais bonita do que antes. Shansu sorri, percebendo que os efeitos estão surgindo mais rápido do que esperava. Ele se anima ao ver a deusa se aproximando de sua forma original. A deusa então aponta para uma enorme árvore, deixando Shansu confuso sobre o que deve fazer. Ele logo entende que ela quer ser colocada sobre a árvore. Shansu a ajuda a subir e a deusa faz um gesto para ele. O sistema então o informa de que ele pode usar a bênção da abundância, mas cada habilidade consome pontos. Shansu toca a árvore e ativa a bênção, despejando todos os seus pontos na habilidade. Com sua ajuda, a árvore floresce novamente. Quando termina, fica surpreso ao ver que a árvore é de maçãs, com frutos gigantes pendurados por todos os lados. Ele colhe uma maçã enorme, e embora nunca tenha visto uma antes, sente que ela não deveria ser tão grande. Tentado a dar uma mordida, ele decide oferecer o primeiro fruto à deusa. A deusa aceita a maçã e, para seu espanto, a absorve completamente. Em segundos, Shansu fica atônito com o que acabou de presenciar. Ele percebe o quão poderosa ela é e conclui que irritá-la seria uma péssima ideia. Shansu sobe na árvore para colher mais maçãs, assim ele e Hamster podem comer juntos. Shansu entende que precisa se tornar ainda mais forte, pois a deusa que serve não é alguém com quem se possa brincar. Ele morde a maçã e se surpreende com um sabor delicioso enquanto aprecia tranquilamente seu café da manhã. Enquanto isso, a deusa reflete sobre como Shansu conseguiu derrotar tantos monstros em um único dia e ainda trazer uma árvore gigantesca à vida. Um arrepio percorre o corpo da deusa. Ela começa a se perguntar de onde surgiu um garoto tão monstruoso quanto Shansu. Recordando sua própria história, a deusa da abundância era responsável pela comida e era respeitada por causa da alta qualidade dos produtos agrícolas que fornecia. Porém, quando o deus da corrupção começou a absorver outras facções, a abundância foi forçada a fugir, pois o poder da corrupção crescia demais para que ela sobrevivesse. Abandonando seu domínio, ela passou a caçar monstros, mas suas forças eram inaptas para o combate e por isso não venceram nenhuma batalha. Como último recurso, modificaram suas habilidades para outros propósitos. No entanto, isso não garantiu a sobrevivência da deusa. Basicamente, a habilidade de decapitação, que Shansu acreditava servir para cortar cabeças de monstros, foi criada para que os subordinados de abundância pudessem trazer de volta as cabeças de animais ou criaturas mortas. Como seus seguidores eram fracos, só podiam se esforçar ao máximo dessa forma. A deusa fica paralisada de medo ao olhar para Shansu, completamente diferente do que imaginava. Ela se pergunta por que Shansu a escolheu, mas no fim, conclui que agora ele pertence a ela.
ela. Shansu está tentando pegar outra maçã quando a deusa agarra sua perna, assustando-o. Ele pensa que ela quer absorvê-lo, mas na verdade, ela só quer abraçá-lo para agradecer por tudo. Mais tarde, a deusa adormece, e Shansu a deita sobre o altar. De repente, um trovão estrondoso ecoa do nada. Shansu teme que ela acorde, mas para sua surpresa, ela continua dormindo profundamente. Nesse momento, Shansu percebe que maçãs sozinhas não o sustentarão, e o sistema informa que o evento de entrega está em andamento. Shansu fica surpreso ao descobrir que algo assim existe. No entanto, para fazer uma entrega, ele precisa se comunicar com pessoas da Terra. Ele percebe também que Hamster está cansado e o deita ao lado da deusa, cobrindo ambos com folhas como se fossem cobertores. Enquanto isso, na companhia do comércio de reencarnação, Hae Sojin, a apóstola da reencarnação, invade o escritório de seu chefe, irritada por ele lhe dar mais trabalho mesmo ela já estando sobrecarregada. Acontece que receberam um pedido para entregar maçãs. O pedido informa que não há pagamento envolvido, o que significa que vão trocar maçãs por outros bens. Hae Sojin grita com o chefe, perguntando se ele está tentando puni-la com esse trabalho inútil, mas o chefe responde que não. Ele diz que a viagem para buscar as maçãs será boa para ela, pois servirá como uma folga. Ele acrescenta que, se ela ficar no escritório, só terá mais trabalho, e a incentiva a usar a viagem para relaxar um pouco. Hae Sojin retruca, dizendo que ele só está mandando-a porque não há mais ninguém disponível. O chefe ri nervosamente, admitindo que talvez ela tenha razão, e insiste para que ela vá logo. Quem sabe ela tenha sorte e descubra algo valioso durante a viagem. Ele acena para ela em despedida, esperando que algo bom saia da viagem. Hae Sojin verifica os registros de pedidos e percebe que há várias entregas que precisa fazer. Ele torce para que a valham a pena. Caso contrário, haverá um grande problema. Enquanto isso, Shansu está colhendo maçãs em preparação para a entrega. As maçãs que o hamster roubou estão sendo devoradas alegremente por ele. Até que Shansu o encontra mastigando as frutas e o pega, dizendo para parar de brincar com as maçãs. Ele explica que as maçãs são para troca, pois mais tarde naquele dia eles se encontrarão com alguém, já que o entregador virá de muito longe. Shansu acha que agir de forma tranquila no primeiro dia deixará uma boa impressão em quem quer que seja a pessoa, de acordo com as informações que recebeu ao se inscrever no evento de entrega. Ele descobriu que o mundo está realmente dividido em blocos e que o evento de conquista territorial e grande invocação está em andamento. Embora pareça uma terra comum, há um muro na borda, e para se mover para outro bloco, é necessário um bilhete de movimento. Shansu percebe que não há nada ao redor e que levaria uma semana inteira para chegar à vila mais próxima. Fica aliviado ao saber que a entrega levará apenas 2 dias, o que é relativamente rápido. Shansu não se importa, contanto que receba seus sacos de dormir logo. Além disso, ele encomendou uma almofada para a deusa dormir. Seu objetivo é aumentar ao máximo o afeto da deusa para garantir que não acabe caindo em desgraça com ela. Shansu também nota que os ogros imortais têm aparecido por conta própria desde o dia anterior, o que é bom para ele. Ele finalmente entende que o termo imortal se refere à capacidade de reviver. Mesmo assim, Shansu não se importa, contanto que possa eliminar o maior número possível deles enquanto acumula pontos. Durante uma batalha contra os monstros, quase é esmagado por trás, mas consegue desviar. É então que percebe que os monstros ficaram um pouco mais rápidos e conclui que eles também crescem em poder, assim como as habilidades. Mesmo assim, Shansu não sente perigo algum ao enfrentá-los. Hae Sojin observa do céu e tem a mesma reação que todos que já viram Shansu lutar contra os monstros. O vem como um sujeito absurdamente poderoso, que devora monstros no café da manhã. Aparentemente, o ogro imortal já foi considerado o principal alvo de caça dos entregadores, pois rendia mais pontos do que monstros comuns. No entanto, por mais vezes que fosse morto, ele sempre ressurgia no dia seguinte, mais forte do que antes. Mesmo que o entregador mudasse de bloco, o ogro continuaria perseguindo, o que o torna extremamente persistente. Além disso, ele normalmente deixava uma maldição em suas vítimas, enfraquecendo-as até que colapsassem. Com o tempo, tornou-se uma criatura que todos evitavam, a mesma criatura que Shansu agora corta como se fosse papel. Hae Sojin começa a se perguntar se Shansu é tão imprudente a ponto de não se importar com a retaliação do monstro. Ela também percebe que ele nem está purificando os monstros derrotados. Acredita então que ele seja um mestre espadachim e se questiona por que um mestre desses estaria colhendo maçãs. De todas as coisas possíveis, Hae Sojin conclui que Shansu é um mestre espadachim nada inteligente, mas decide que o melhor é lidar com ele da forma mais gentil possível para evitar sua ira. Depois de derrotar a horda de ogros imortais, Shansu percebe que ganhou uma grande quantidade de pontos, e que eles estão aumentando exponencialmente graças à bênção. Agora, uma maçã custa 1000 pontos. Shansu percebe que alcançar 100 não será problema algum. Ele vinha se perguntando por que havia um santuário naquela região, mas agora entende que é um verdadeiro golpe da sorte. Nesse momento, Hae Sojin se aproxima e se curva humildemente diante dele, apresentando-se como membro da companhia de comércio que trouxe a entrega de Shansu.
Shansu aperta a mão de Hae-Sujin animado, dizendo estar impressionado por ela ter encontrado o bloco logo na primeira tentativa. No fundo, Hae-Sujin está assustada, pois sabe que Shansu é muito poderoso e precisa ter cuidado para não irritá-lo. Então, ela nota o hamster e fica encantada. Ele parece tão fofo que ela sente vontade de abraçá-lo. Shansu percebe o brilho nos olhos dela e pergunta se está se sentindo mal. Ela responde que está bem, embora, na verdade, esteja apenas ansiosa para tocar o hamster. Shansu então diz para ela segui-lo até o local onde estão as maçãs. Ao chegarem, o cheiro das frutas chama a atenção dela imediatamente e ela acaba comentando em voz alta. Shansu concorda, dizendo que as maçãs cresceram muito bem. Hae-Sujin fica surpresa ao ver que a enorme árvore à sua frente é uma macieira. Shansu colhe uma maçã e pergunta se ela gostaria de provar. Hae-Sujin aceita e o tamanho da fruta a surpreende. Mesmo assim, não espera muito, pois acredita que frutas grandes demais geralmente perdem o sabor. Porém, no momento em que dá a primeira mordida, é tomada por uma sensação de sabor indescritível. Hae-Sujin percebe que a maçã é incrivelmente doce e que a acidez é perfeitamente equilibrada. Ela calcula que a fruta poderia ser vendida por pelo menos 100 mil moedas de ouro devido ao sabor. Em seguida, pergunta a Shansu se ele colocou um preço de 2.000 moedas de ouro por maçã, e ele confirma. Hae-Sujin então explica que esse preço é absurdo, o que faz Shansu pensar se ela está dizendo que é caro demais. Shansu, nervoso, pergunta quanto ela pagaria pelas maçãs. Hae-Sujin o surpreende, dizendo que ele deveria receber pelo menos 20 mil moedas de ouro por unidade. Shansu quase perde a cabeça quando ela revela que o valor poderia ultrapassar 30 mil se ele as vendesse para uma loja de departamento. Ele mal consegue acreditar no que ouve. Embora Hae-Sujin pudesse enganá-lo, ela acha melhor não perder um cliente potencial de longo prazo. E além disso, não quer morrer tão cedo, já que acredita que essa seria seu destino se Shansu descobrisse. Hae-Sujin então diz que essas não são as maçãs comuns, mas um tipo único, com um sabor que ela nunca experimentou antes. Ela confessa que a fruta tem mais valor do que qualquer especialidade regional que conheça, mas para não exagerar, sugere que o preço seja fixado em 20 mil moedas. Em seguida, ela tira um contrato formal e diz a Shansu que o restante do pagamento será quitado assim que ele assinar. Shansu pega a caneta e lê o documento para entender os termos. Ao perceber que o acordo é favorável, ele sorri, mas propõe ajustar uma cláusula. Hae-Sujin fica surpresa ao notar que a percentagem de empresa aumentou. Shansu explica que não foi engano. Ele fez isso porque deseja construir uma parceria duradoura com ela. Além disso, ele aprecia a honestidade de Hae-Sujin ao revelar o verdadeiro valor das maçãs. Shansu entende que deve estender a mão para cumprimentá-la, o que a deixa surpresa. Ela agradece por ele aceitar o contrato e entrega os itens que ele havia comentado: sementes, suprimentos de comida e utensílios de cozinha. Entre os itens há também um ovo familiar, um presente comemorativo da Companhia do Comércio. Hae-Sujin garante que isso ajudará em sua fazenda, embora diga que ele também nem precise, já que aparentemente está criando um. Shansu fica surpreso, pois não consegue ver o tal familiar ao qual ela se refere. Hae-Sujin então aponta para o ovo, acreditando que o ovo é familiar de Shansu. Hae-Sujin diz a ele que quanto mais pontos ele investir no ovo, mais forte o familiar será quando crescer. No entanto, ela o alerta para ter cuidado, pois se exagerar, o ovo rachará, levando a uma falha automática. Ela acrescenta que Shansu deve parar. Assim que o ovo começar a tremer após as instruções, Shansu diz a Hae-Sujin que talvez pudesse precisar tentar para sentir o momento certo. Hae-Sujin pergunta sobre a colheita esperada e o cronograma das maçãs, e Shansu responde que um dia deve ser suficiente. E isso surpreende Hae-Sujin, pois eles receberiam suprimentos diários de maçãs após uma longa e entediante conversa. Eles ajustam os cronogramas, os números e as datas das visitas. Depois que tudo é resolvido, concluem a primeira parte do acordo. Após a partida de Hae-Sujin, Shansu se aproxima da deusa para agradecê-la por permanecer escondida. Quando Hae-Sujin estava por perto, Shansu olhou para os diversos suprimentos que recebeu e mal podia acreditar que as vendas de maçãs fossem tão lucrativas. Mesmo assim, ele sabe que deve tudo à deusa. Nesse momento, ele vê a deusa abraçando os ovos e percebe que talvez precise chocá-los mais cedo. No entanto, vai precisar de mais pontos para isso. Ele conclui que matar mais monstros é o caminho a seguir. Shansu sente orgulho de tudo o que conseguiu até agora, mas não é ingênuo o bastante para achar que não enfrentará dificuldades. Mesmo com esse pensamento, Shansu não tem medo, pois foi feito para encarar desafios. Quando Hae-Sujin retorna à companhia comercial, ela conta ao chefe tudo o que viu. Ela diz ao chefe que Shansu é definitivamente coreano, mas supõe que ele seja membro de alguma facção de combate. O chefe se surpreende por alguém voltado ao combate e conseguir cultivar uma quantidade tão boa de maçãs. Hae-Sujin revela que Shansu derrotou monstros mortos-vivos apenas com uma foice enferrujada, mirando apenas nas cabeças. O chefe de Hae-Sujin acredita que ele possa estar tentando se tornar um mestre espadachim, colocando-se em situações difíceis, como Rohan fez.
O chefe de Hae-Sujin então comenta que seria melhor manter Shansu em segredo do que designar guardas para protegê-lo. Hae-Sujin concorda enquanto come as fatias de maçã à sua frente sem parar, até que o chefe segura sua mão, lembrando que deveriam comê-las juntos. De volta ao mundo de abundância, Shansu já está despejando pontos nos ovos para tentar chocá-los. Ele se pergunta se vai sair deles um monstro fofo ou forte. De repente, o ovo se quebra, liberando uma luz intensa, e Shansu acredita que um familiar de rank SS vai surgir, mas seu sorriso desaparece completamente quando vê um pintinho saindo do ovo. Ele não acredita que toda a expectativa fosse por causa de um grande frango. E esperando conseguir um ajudante, ele começa a pensar no que fazer com o pintinho. E a primeira ideia que lhe vem na mente é criá-lo para comer depois. Contudo, ele hesita, pois não poderia simplesmente cozinhar e comer um pintinho em que investiu 120 mil pontos. Tentando não se apegar demais, ele decide dar ao pintinho o nome de Ari. Quando está começando a se acostumar com Ari, o outro ovo também começa a rachar. Assim como antes, Shansu fica empolgado, acreditando que desta vez virá um ajudante. No entanto, sua empolgação se transforma em decepção quando um porco sai do ovo. E Shansu não demora a batizá-lo de Doji. Shansu fica extremamente desapontado, perguntando-se por que só estava conseguindo ingredientes. Disseram a ele que receberia um familiar, mas agora acha que foi enganado. Nesse momento, Ari e Doji se aproximam da deusa para cumprimentá-la, e ela pede que os dois a perdoem por não ter conseguido protegê-los até o fim. Os dois também pedem desculpas por não terem servido a deusa como deveriam. A deusa agradece pela sinceridade deles, mas avisa que precisam ter cuidado com o seu apóstolo. Ela diz que Shansu não sabe que eles são seus servos e que pode acabar vendendo-os. Se ele achar que são inúteis, pode ser ainda pior e ele pode até comê-los. Os dois sentem a aura assustadora emanando de Shansu, o que torna válida a advertência da deusa. Ela pede que se comportem até que Shansu consiga a habilidade de comunicação. Eles concordam, dizendo que o melhor seria apenas observar por enquanto. Na manhã seguinte, Shansu sai como de costume, tendo como principal alvo os monstros mortos-vivos. Doji e Ari acordam cedo com um barulho vindo de todos os lados. O sono desaparece quando vem Shansu correndo e abatendo mortos-vivos. É neste momento que percebem que Shansu é realmente perigoso e que a deusa não estava brincando quando disse para se comportarem. Ari comenta com Doji que Shansu estava olhando para ele de um jeito estranho, e Doji entra em pânico ao se lembrar disso. Assim que termina de derrotar os mortos-vivos, Ari e Doji aparecem com uma toalha na cabeça, elogiando Shansu pelo bom trabalho e pedindo que ele se limpe. Depois de ver Shansu em ação, os dois finalmente entendem que a deusa quis dizer sobre serem úteis. Shansu agradece a preocupação deles e, após se limpar, oferece uma maçã. Doji até corre até o prato, enquanto Ari tenta fingir que não é guloso. Shansu fica feliz em alimentá-los, lembrando-se de que ouviu falar que carne de porco alimentada com frutas é mais saborosa. Ari tenta impedir Doji de comer, para que ele não acabe crescendo no sabor desejado por Shansu. No entanto, Ari também acaba sendo atraído pelo sabor da maçã, devido à grande quantidade de pontos que Shansu investiu nela. Mesmo assim, ele consegue se controlar. Shansu então oferece grãos, e Ari salta sobre eles sem hesitar. Para ele, é a escolha certa, pois assim nunca crescerá e se tornará um frango frito, como Doji. Depois disso, Shansu volta à agricultura. Ele faz Doji cavar o solo enquanto Ari planta sementes de feijão preto. Shansu então cobre o chão, rega as sementes e lança a bênção da abundância. Em pouco tempo, Shansu tem uma fazenda com plantas saudáveis cobrindo o terreno. Ele segura uma das sementes nas mãos e, no instante em que Ari a vê, fixa o olhar nela. Ele corre em direção a Shansu, mas este esconde a semente, dizendo que a primeira colheita deve ser oferecida à deusa. Shansu entrega a semente à deusa, como sempre fez, e ela a absorve de uma forma estranha, como de costume. Em seguida, Shansu diz a Ari e Doji que é hora de comerem, pois mais tarde vão plantar batatas. Diferente de antes, Ari come tanto quanto Doji. Os dois acabam parecendo balões inflados, e Ari acredita que está acabando, pois não consegue conter a sua fome. Por outro lado, Shansu fica apenas feliz por ver os dois se alimentando bem, o que o motiva a plantar mais culturas que eles possam apreciar. Neste momento, ele pensa nas maçãs e espera que estejam vendendo bem no mercado. O chefe de Hae-Sujin percebe que as maçãs são os únicos produtos restantes à venda. Muitas pessoas se reuniram, mas ninguém está disposto a comprar o que já era esperado. Ele até decorou e embalou bem as maçãs para torná-las mais atraentes. Mas as pessoas não acham que uma única maçã valha 200 mil de ouro. Ele coça a cabeça, frustrado, sem saber como convencer as pessoas de que a maçã é realmente deliciosa. Ele tem certeza de que todos mudariam de ideia após uma mordida, mas o problema é fazê-los provar. De repente, ele ouve que alguém comprou as maçãs. Ele corre até o atendente para perguntar o que aconteceu. O atendente revela que todas as maçãs foram vendidas. Ele não acredita, já que havia muitas ainda há poucos minutos. O atendente explica que alguém experimentou uma e comprou todas. A assinatura nos recibos de pagamento é de Rohan, e é então que o gerente percebe que o comprador é ninguém menos que Rohan, o pioneiro do método de treinamento com restrições. Rohan também é conhecido como mestre espadachim inigualável, o que o torna uma figura lendária, e o gerente admite que deram muita sorte.
A notícia rapidamente se espalha, e todos passam a acreditar que as maçãs foram o segredo que fez Rohan se tornar um mestre espadachim. O chefe de Hao Sujin começa a receber ligações de todos os lados. Todos querem uma caixa, ou 100 caixas, da maçã milagrosa. Uma semana depois que Shansu chegou ao mundo da abundância, ele admite que está vivendo muito bem. Ele tem batatas consigo e está pronto para cozinhar. Enquanto prepara as batatas saborosas, Doji agarra sua perna para mostrar que também quer comer. Shansu responde que não está cozinhando as batatas para ele, pois Doji já havia comido sua refeição. Ainda assim, ele lhe dá um pouco. Momentos depois, Hye Sujin aparece e fica surpresa ao ver que todos os familiares de Shansu já chocaram. Ela observa um grupo de criaturas fofas, parecida com ursinhos, que dá vontade de abraçar. Enquanto isso, Ari e Doji cobrem a deusa para que ela não fique exposta ao olhar curioso de Hye Sujin. Shansu pergunta a Hye Sujin o motivo de sua visita. Hye Sujin responde que tem boas notícias. Ela mostra os recibos de venda e conta a Shansu que todas as maçãs foram vendidas, e pelo preço total marcado. Shansu leva as mãos à cabeça, chocado e impressionado, pois tudo foi vendido em apenas 2 dias. Hye Sujin diz que a parte mais inacreditável é que agora todos querem provar as maçãs. Shansu fica pasmo, pois nunca imaginou que maçãs poderiam valer tanto dinheiro. Ele lembra que antes eram vendidas por menos de 1000 ouro. Como está recebendo 30% dos lucros, percebe que vai ganhar pelo menos 60 mil de ouro por maçã. Com um cálculo rápido, Shansu conclui que poderia faturar 3 milhões em um dia se vendesse 50 maçãs. Sua mente explode ao perceber que um lucro anual de 1 bilhão está a caminho. Shansu fica satisfeito por estar no caminho certo e acredita que, com isso, talvez consiga pistas sobre seus pais. Shansu diz a Haejun que não está no clima de comemoração. Ele pergunta quanto tempo ela acha que o hype das maçãs do imperador vai durar. Ele sabe que as maçãs estão populares agora, mas também que não continuarão vendendo por um preço tão alto para sempre. Hye Sujin o tranquiliza, dizendo que entende sua preocupação, mas explica que vender 100 maçãs por um dia para um público de 1 milhão ainda garantiria negócios por 27 anos. Shansu fica surpreso e acha que isso é um exagero. Hye Sujin responde que ele não precisa se preocupar. Depois pergunta se ele já pensou em aumentar a produção de maçãs. Shansu sorri, um pouco nervoso, dizendo que também cultivou outras plantações e que seria bom se ela o experimentasse. Ele garante que são tão saborosas quanto as maçãs, e os olhos de Hye Sujin brilham como os de um duende ao ouvir isso. Shansu então pede que ela espere enquanto prepara batatas para ela. Hye Sujin dá a primeira mordida e se derrete de prazer com a doçura. Ela começa a imaginar todas as possibilidades que o cultivo de batata pode oferecer. Logo depois, Shansu aparece com panquecas e batatas fritas. Hye Sujin chega a chorar de alegria ao provar a comida. Ela comenta que as batatas fritas poderiam ser um prato principal, não apenas um acompanhamento. Shansu completa a refeição servindo batatas doces assadas. No instante em que faz isso, Doji e Ari enlouquecem, pedindo que lhes dê também. Shansu então sugere que todos comam juntos. Shansu nota que Ari está magro, e há apenas uma explicação. Doji tem roubado a comida dele, impedindo-o de se alimentar direito. O hamster pula sobre a mesa para comer junto com Hye Sujin, e Shansu pergunta o que ela achou das batatas, pois pretende vendê-las também. Hye Sujin agradece a Shansu pela refeição deliciosa e pergunta se há uma maneira de ele cultivar outras plantas e ainda aumentar a produção de maçãs. Shansu responde que seria difícil, pois precisaria de mais pontos. Ao mesmo tempo, ele acha que não seria sensato gastar todos os seus pontos apenas em agricultura. Hye Sujin diz que aprecia os esforços de Shansu, mas o aconselha a se concentrar mais nas maçãs. Ela comenta que todos os apóstolos são coreanos e que a cultura do mundo se baseia nisso. Hye Sujin admite que a comida é maravilhosa, mas explica que é difícil cobrar preços altos apenas por produtos agrícolas. Hye Sujin diz que as colheitas não serão tão lucrativas quanto as maçãs, mesmo que as pessoas comecem a procurá-las. Ela então se ajoelha, implorando para que Shansu considere a produção de maçãs como sua principal tarefa. Percebendo que não há como fazê-la mudar de ideia, Shansu pergunta se 100 maçãs por dia seriam suficientes, e os olhos dela se iluminam ao ouvir isso. Ela agradece a Shansu por reconsiderar e incluir sua sugestão nos planos. No dia seguinte, Shansu sai para caçar monstros. Como de costume, Doji pergunta a Ari se é realmente importante seguirem Shansu toda vez que ele sai, e Ari grita com Doji dizendo que são os únicos que podem vigiá-lo, já que Han ainda é praticamente inútil. Sem que saibam, Shansu está se perguntando por que os dois o seguem em todos os lugares e presume que eles sejam familiares de combate. Shansu acha que familiares de verdade não poderiam ser tão inúteis a ponto de só servirem para comer. Sua convicção logo vai por água abaixo quando vê os dois sendo perseguidos por um monstro morto-vivo. Shansu culpa a si mesmo por ter acreditado que os dois valiam o entusiasmo que estava tendo com eles. Nesse momento, Doji tropeça, dando ao monstro a chance de se aproximar. Shansu tenta alcançá-lo, mas a distância é grande demais. Ele tenta chamar a atenção do monstro gritando, mas isso também não funciona. Shansu balança sua foice, mas é inútil, pois o alcance é curto. De repente, o monstro morre, deixando Shansu chocado, já que a foice não o havia alcançado. Então ele percebe que a habilidade pode ter sido aprimorada e o alcance aumentado.
Shansu testa, mantendo distância e balançando a foice contra os monstros. Com um único golpe, ele elimina vários alvos, e uma janela aparece informando o novo alcance obtido pela habilidade. Além disso, ele adquire uma nova habilidade chamada Decapitação em Massa, o que o surpreende, mas ele entende que isso o permitirá lidar com mais monstros. Shansu entra em um frenesi, cortando vários monstros, o que assusta Ari e Doji. Os dois correm de volta para a deusa, que se surpreende ao vê-los tão cedo. Ari diz à deusa que Shansu pode ter ficado mais forte, mas que obter a habilidade de comunicação também é importante. A deusa pede que seus servos se acalmem, pois nunca concedeu tal habilidade. Doji então conta à deusa que o nome da nova habilidade é Decapitação em Massa, e o nome por si só deixa chocada. O medo percorre seu corpo ao ouvir isso, pois é a primeira vez que escuta algo assim. Nem mesmo a deusa tem ideia do tipo de pessoa que Shansu é nesse ponto. Ela chega a pensar que ele é um ceifeiro enviado do inferno. Logo depois, a deusa diz aos dois que talvez tenha uma ideia do que está acontecendo. Doji ouve isso e começa a imaginar que a deusa realmente foi quem concedeu a habilidade a Shansu. Ari é forçada a dar um tapa em Doji por ser tão idiota, dizendo para ele ouvir o que a deusa tem a dizer antes de tirar conclusões absurdas. Ari então pergunta à deusa o que ela acha que aconteceu, e a deusa responde que a habilidade de apóstolo evoluiu. A deusa explica que a habilidade de decapitação é uma versão modificada da habilidade de colheita. Ela os lembra de que a habilidade evoluída permite ao usuário realizar uma colheita em larga escala, assim como acredita que a habilidade de Shansu evoluiu para decapitação em massa. Ari fica surpreso ao ouvir isso e comenta que apenas apóstolos do primeiro ano conseguem fazer algo assim. A deusa concorda, dizendo que é exatamente por isso que Shansu é tão assustador. No entanto, ela acredita que ele é um rapaz grato, o que o torna um pouco melhor. A deusa comenta que embora Shansu esteja crescendo em ritmo exponencial, é graças a esse crescimento que eles estão relativamente seguros. Ela então decide conceder a Shansu a habilidade de comunicação assim que ele retornar. Momentos depois, Shansu volta, e a deusa animada lhe dá a chance de escolher entre duas novas habilidades, já que é contra as regras definir o caminho de um apóstolo. Shansu observa a tela de status e vê que pode escolher entre as habilidades Promessa de Abundância e Comunicação. A deusa está confiante de que Shansu escolherá a habilidade de comunicação. Ela mal pode esperar para pedir a ele que evite o perigo e para agradecê-lo por tudo que fez até agora. Depois de refletir por um momento, Shansu escolhe a habilidade de Promessa de Abundância, surpreendendo a todos. Antes de tomar a decisão, Shansu havia analisado por um tempo qual habilidade seria mais útil. Ele observa a habilidade de comunicação e percebe que ela apenas permitiria que se comunicasse com plantas e animais. O terror de imaginar Ari e os outros gritando com ele sempre que estiverem irritados o fez perceber que teria uma vida infernal se escolhesse essa habilidade. Como dizem que a ignorância é uma bênção, ele decide que escolher a habilidade de comunicação seria um erro, por isso opta por Promessa de Abundância. No momento em que escolhe essa habilidade, percebe que todos ficam abatidos. Agora ele possui duas habilidades no painel, mas como antes, não há descrição de habilidade. Shansu então pega uma maçã com a intenção de oferecê-la à deusa como sua primeira oferenda, mas para sua surpresa, a deusa vira as costas para ele e começa a chorar. Na tela de status, Shansu descobre que dependendo de como usa sua habilidade, os pontos retornarão de acordo. Ele se pergunta por que a deusa está rejeitando a maçã que lhe ofereceu na tentativa de animar a todos. Ele belisca a bochecha do hamster, o que o anima um pouco. Também esfrega a barriga do Du para fazê-lo rir, mas para sua surpresa, os pontos não voltam. Enquanto pensa no que pode estar errado, o Shin aparece às pressas dizendo que ele precisa reivindicar o território e defendê-lo. Isso deixa Shansu em choque, forçando-o a perguntar se alguém está planejando atacá-los. Haesujin diz que há essa possibilidade, porque a maçã imperial ganhou muita popularidade por causa disso. Eles foram obrigados a limitar a compra da maçã a uma por pessoa, e mesmo assim, mais de 5.000 pessoas já fizeram reservas. Os números chocam Shansu, e Haesujin acrescenta que as pessoas que reservaram dizem que não se importam quando a maçã vai chegar, contanto que a recebam em algum momento. É natural que, por causa de sua popularidade, apareçam saqueadores mirando nas maçãs e no quarteirão. Para piorar, o quarteirão de Shansu fica fora da zona de autoridade, o que significa que não há proteção contra crimes. Haesujin deseja que tivessem algum tipo de apoio, pois isso mudaria completamente a situação. Shansu reflete sobre isso e percebe que o único apoio que ele tem é a deusa. Ele entende que, se perder, será o fim para a deusa e para toda a região. Haesujin diz que o primeiro passo para resolver isso é reivindicar o quarteirão e instalar um portão de segurança. Shansu concorda e diz que capturar os quarteirões ao redor para montar uma base disfarçada o colocará mais próximos de Haesujin. Ela acha essa uma ótima ideia, pois uma vez que ocupem o quarteirão e construam um portão, não precisarão lidar com restrições de movimento. Shansu então pergunta por que as reservas aumentaram de repente, já que isso definitivamente não é normal. Haesujin explica que todo o quarteirão enlouqueceu por causa dos efeitos da maçã imperial. Shansu fica confuso com os efeitos definidos, e Haesujin menciona que há rumores de que a maçã é uma cura para tudo. E isso choca Shansu, que não acredita que a maçã seja capaz de tudo o que dizem. Mesmo Haesujin acreditando nesses boatos,
mas Chansu não dá muita importância, achando que é apenas uma maçã. Enquanto isso, um jornalista irritante segue Rohan enquanto ele entra no hospital, com a câmera pronta. Rohan visita seu amigo Hong En-soo, que é um grande alquimista. Ele diz a Hong En-soo que trouxe um presente de recuperação, uma caixa de maçãs imperiais. Hong En-soo fica surpreso por Rohan ter trazido as maçãs, já que também ouviu os rumores. Ele dá uma mordida e explode de prazer, dizendo que o sabor e o valor nutricional são máximos. Chansu fica chocado e começa a fazer perguntas sobre a maçã, mas Rohan o lembra que não é especialista em culinária. Enquanto Hong En-soo come lentamente as maçãs, Rohan, que trouxe como presente, devora-as sem parar. Chansu observa a fruta e diz que é impossível atingir tal perfeição em uma maçã, mesmo com fertilizantes. Ele grita em pavor ao perceber que seu amigo está comendo a maçã junto com ele, e Rohan o incentiva a comer rápido. Mas Hong En-soo responde com orgulho que não se importa, pois simplesmente ligar para a loja de departamento Sujuan e pedir sua própria caixa de maçãs já é suficiente. Sua esperança é logo destruída ao descobrir que, mesmo sendo uma pessoa importante, isso não significa nada, pois a loja já está sobrecarregada de reservas. Hong En-soo tenta convencê-los a vender oferecendo o triplo de preço, mas nem isso funciona. Enquanto os dois se divertem, o repórter tira várias fotos, e logo sai um artigo afirmando que foi a maçã imperial que ajudou Hong En-soo a sair do hospital. Ryu explode de raiva ao ver isso, pois já estão lidando com inúmeros boatos, e o artigo só joga mais lenha na fogueira. Chansu não acredita que todos pensem que a maçã é uma cura milagrosa, agora que há tantas delas em circulação. Ele diz a deusa que precisa sair por um tempo para conquistar os quarteirões vizinhos. Chansu diz a Doji e Ari que eles ficarão encarregados por proteger a deusa. Ela fica chocada ao saber que Chansu está saindo para reivindicar territórios, presumindo que seja porque ele adquiriu uma nova habilidade, que nem é de combate. A deusa agarra a perna dele para impedi-lo de sair, pois é perigoso. Como Chansu não consegue entendê-la, ele acha que ela está segurando porque quer proteína. Chansu sorri e pergunta se carne bovina serve para eles. Animado, vai até o depósito buscar a carne congelada que havia encomendado antes. Ele está empolgado, pois basicamente é a primeira carne de verdade que consegue desde que chegou ali. Na Terra só comia carne cultivada em laboratório. Chansu liga o fogão e começa a grelhar a carne, admitindo que o cheiro é muito melhor do que o da carne sintética que comeu sempre. Doji está ansioso para comer, mas Chansu diz que a carne é para a deusa. Até Ari fica desapontado, já que Doji acabou de comer e já quer atacar a carne grelhada. Enquanto prepara a refeição, a deusa parece furiosa, mas Chansu acredita que ela só está com fome. Pouco depois, ele termina de cozinhar e entrega a carne à deusa. Para sua surpresa, ela joga a carne fora, que parecia deliciosa. Chansu fica chocado e acha que a carne estava estragada, por isso ela jogou no chão. Ele prova um pedaço e conclui que está doce, mas sente que falta algo. Não tem o mesmo impacto que a maçã teve. Ele supõe que esse é o motivo de a deusa não querer comer. Sem saber, a deusa está chorando para que ele não vá, mas infelizmente ele não pode ouvi-la, já que ignorou a habilidade de comunicação. Enquanto isso, Ari e Doji comemoram, porque Chansu prometeu trazer carne deliciosa para eles à noite. Chansu sai como planejado, e enquanto Ari e Doji dormem profundamente, a deusa permanece acordada, completamente preocupada. Ele chega à borda do quarteirão e o sistema pergunta se deseja se mover para o próximo. Chansu aceita a opção e se vê no novo quarteirão, mas o local está completamente escuro. Ele usa a lanterna para enxergar um pouco e percebe que está em uma selva, completamente diferente de onde estava antes. De repente, um enxame de monstros voadores avançam em sua direção, e por serem muito pequenos, Chansu sai correndo. Eles são tão minúsculos que ele não consegue mirar em seus pescoços e conclui que o melhor é voltar de onde veio. De repente, monstros mortos-vivos atravessam do outro quarteirão. Chansu fica chocado ao vê-los, mas antes que possa agir violentamente, percebe que os monstros estão do seu lado. Como não pode ouvi-los, ele não sabe que os mortos-vivos estão prontos para protegê-lo de outros monstros, pois acreditam que são os únicos que têm o direito de matar Chansu. Para garantir que isso se mantenha, eles estão dispostos a protegê-lo. Os mortos-vivos então avançam diretamente contra os insetos para exterminá-los, dando a Chansu a chance de recuar para seu próprio quarteirão. Logo em seguida, o sistema informa que ele ganhou pontos bônus por derrotar monstros evoluídos. Isso surpreende, pois ele está ganhando pontos pelos monstros que os imortais derrotaram. Chansu sorri de forma maliciosa, percebendo que basicamente encontrou uma mina de ouro em pontos. Ele entende que isso muda tudo, já que está acumulando pontos e sua clientela também está aumentando. Os mortos-vivos, de quem antes fugia, agora se tornaram um bônus para ele. Na loja de departamentos, Ryu reclama da quantidade de ligações e pedidos recebidos. Ele confessa que permitiram que os boatos se espalhassem por muito tempo, mas acha que não podem deixar a situação piorar. Para conter o problema, ele diz a Haesujin que qualquer menção à maçã imperial está estritamente proibida. Ele afirma que não haverá mais respostas a perguntas ou entrevistas, e sugere que recebam todas as perguntas com silêncio e indiferença. Haesujin acha que isso pode não ser viável, pois resultará em caos total. Ryu argumenta que não podem dizer mais nada, mesmo que sejam ameaçados. No exato momento em que ele diz isso, uma espada encosta em seu pescoço, tornando sua fala realidade.
Uma voz surge atrás, pedindo desculpas por assustá-los. Ryu se vira e vê que quem segura a espada em seu pescoço é o mestre espadachim Rohan. Ryu fica paralisado de medo e pergunta o motivo da visita. Rohan diz que já conversou com o chefe de Raul, mas ele não deu a resposta que queria. Mesmo assim, ele espera que Ryu seja mais cooperativo. Então Rohan faz a grande pergunta: quem é o responsável por cultivar a maçã imperial? Além disso, quer saber onde essa pessoa está. Ryu imediatamente se esconde atrás de Ryo-Sujin, pedindo que ela explique tudo ao temível Rohan. Ryo-Sujin fica chocada ao vê-lo se esconder atrás dela, já que ele é o superior e deveria ser o responsável por falar. Ryu, desesperado, diz a Ryo-Sujin que nunca imaginou que Rohan traria uma espada de verdade para uma conversa civilizada. Ryo-Sujin, mesmo assustada, fica decepcionada e finalmente entende o ditado de que os chefes são um lixo. Ela mantém a postura e diz a Rohan que a empresa não brinca com informações de seus clientes. Assim que ouve isso, Rohan puxa sua espada, e os dois quase desmaiam de medo. Para surpresa deles, Rohan solta a espada no chão em vez de usá-la contra eles. Ele então diz que não precisa deles, pois vai encontrar o fazendeiro por instinto. Depois de dizer isso, ele se vira para sair, deixando Ryu e Ryo-Sujin atônitos. Ryo-Sujin não entende o que está acontecendo e pergunta a Ryu o que ele quis dizer com o instinto. Ryu explica que os mestres espadachim geralmente têm instintos muito mais aguçados do que pessoas normais. Ele conta que ouviu dizer que Rohan resolveu muito mais problemas no passado apenas confiando em seu instinto. Ryo-Sujin fica impressionada, imaginando que o que ele acabou de dizer é realmente possível. 2 dias depois, Shansu esperava a chegada de Rohan, pois Ryo-Sujin já havia o avisado com antecedência. Ele se pergunta por que Rohan ainda não apareceu, mesmo após dias. De repente, ele recebe uma notificação de que alguém entrou no quarteirão. Sem dúvidas, ele percebe que só pode ser Rohan. Shansu fica de pé ao lado da porta esperando que ele entre a qualquer momento, mas para sua surpresa, ninguém aparece. Ele acha que há um erro no sistema, já que todos os visitantes deveriam entrar pelo portão. Ao verificar novamente, percebe que não é um erro. Decide então sair para conferir os arredores, e é surpreendido por uma cena chocante. Shansu observa Rohan rasgando uma parte da barreira apenas com sua espada. Só de vê-lo, um arrepio percorre sua espinha. Rohan se aproxima e pergunta se ele é o cultivador das maçãs. Shansu tenta disfarçar o nervosismo, recebendo-o da melhor forma possível. Rohan vai direto ao ponto, dizendo que está ali para comprar maçãs. Shansu fica surpreso com o pedido repentino e pergunta quantas ele pretende comprar. Rohan diz que gostaria de 100 maçãs, mas que não se importaria se conseguisse 200. Shansu grita assustado, dizendo que o pedido é praticamente impossível, e menciona que o limite de venda é de 50 maçãs. Rohan aceita, dizendo que 50 está bom. Shansu então pergunta o preço que ele está disposto a pagar, e Rohan responde: 200.000 moedas de ouro por maçã. Shansu fica chocado e comenta que não oferecem embalagens como as da loja, mas Rohan não se importa nem um pouco. Shansu ainda pergunta se ele tem consciência de que este preço é o preço das lojas de departamento, e Rohan confirma que sabe. A quantia é tão absurda que Shansu já começa a considerar vender mais para ele. Shansu então leva Rohan até a macieira, e o espadachim já começa a salivar diante das frutas. Quando está prestes a comer, Shansu se aproxima da árvore e ativa a habilidade Bênção da Abundância sem demora. Diversas maçãs surgem nos galhos, e Shansu pega sua foice, pedindo a Rohan um momento para colhê-las. No entanto, Rohan diz que não há necessidade disso. Ele saca sua espada e, em poucos segundos, corta todas as maçãs, deixando Shansu em estado de horror. Ele não quer acreditar no que vê e apenas supõe que o que aconteceu foi um bug. Após concluírem o acordo, Rohan envia a quantidade combinada e garante que voltará na próxima vez. Quando Rohan está prestes a partir, Shansu o impede. Shansu percebe que Rohan pode ser uma grande ajuda para ele em relação ao novo bloco. Então ele pergunta a Rohan se está interessado em outras colheitas, porque acabou de cultivá-las e tem certeza de que Rohan vai adorar. Com expressão séria, Rohan pergunta que tipo de colheitas ele está falando, e Shansu responde: batatas. Ele mal termina de falar e Rohan já diz que não está interessado. Shansu insiste, dizendo que também tem batatas doces e feijões, mas a resposta de Rohan continua a mesma. Depois de recusar todos os pedidos, Rohan diz que vai embora. Percebendo que Rohan é essencial para seu plano, Shansu faz uma jogada desesperada e diz que vai lhe dar mais maçãs do que o combinado. Shansu sente que Rohan não é uma pessoa má, mesmo parecendo estranho e selvagem. Shansu então explica que precisa assumir outro bloco se quiser continuar com o fornecimento constante de maçãs. Para isso, ele diz que vai precisar da ajuda de Rohan e, em troca, o pagará com maçãs. Shansu se pergunta se seu plano vai funcionar, quando Rohan se aproxima e aceita a proposta sem hesitar. Rohan segue direto para o novo bloco e Shansu corre atrás dele para acompanhá-lo. Shansu fica surpreso ao ver Rohan indo imediatamente para o bloco e começando a se perguntar o quão forte ele é. Shansu percebe que o chão está molhado com um líquido estranho, muito diferente do seu próprio bloco. Ele observa seus sapatos sujos quando o monstro aparece atrás dele. Antes que o monstro possa atacá-lo, Rohan o puxa e diz para ficar atrás dele, pois o local é perigoso. Shansu mal acredita que Rohan está usando a palavra perigoso, sendo que ele próprio é o verdadeiro perigo. Shansu se surpreende por quase ter sido devorado por um monstro disfarçado de planta. Ele então diz a Rohan que não precisa fazer tanto, já que será
será ele quem administrará o bloco no final. Shansu quer eliminar os monstros por conta própria. Ele ativa a habilidade Decapitação e começa a cortar os monstros como se não fossem nada. Depois de terminar, ativa a Bênção da Abundância. Enquanto isso, Raisujin entra no bloco e começa a andar pelo local. Quando ouve Shansu chamá-la, ela olha para baixo e vê Shansu sorrindo, mas o sorriso desaparece ao notar Rohan com ele, trabalhando em uma planta. Raisujin desce correndo para perguntar o que está acontecendo. E Shansu explica que, como planeja expandir para os blocos vizinhos, decidiu fincar presença na área. Raisujin grita dizendo que não se importa com o que ele está fazendo, mas quer saber o motivo de Rohan estar com ele. Shansu então explica a sua situação atual. Aparentemente, quando chegaram à Nova Terra, Rohan disse a Shansu que queria provar as maçãs cultivadas lá. Shansu respondeu nervoso que não havia terra firme, apenas poças d'água. Ao ouvir isso, Rohan sacou sua espada e a balançou com força, limpando uma grande parte do terreno. Ele remove a grama e transforma o espaço em um campo onde Shansu pode plantar sementes. Shansu fica chocado ao ver isso e rapidamente planta a semente, lançando em seguida a Bênção da Abundância, e é isso que eles estavam fazendo quando Raisuju apareceu. A semente que Shansu acabou de plantar cresce e se torna uma grande macieira com folhas brilhantes. Raisujin fica surpresa, mas comenta que as maçãs têm um cheiro estranho, e Shansu concorda. Ele explica que é por causa do ambiente. Aparentemente, as maçãs têm o dobro de aroma e do sabor, e dependendo do ponto de infusão, o gosto muda. Shansu então confessa que ainda está fazendo testes. Ele colhe uma maçã e oferece a Raisujin, perguntando se ela quer provar, mas a garota recusa, dizendo que vai passar. Raisujin então nota os monstros planta no chão e os chama de caudas de avestruz. Shansu se surpreende, pois nunca tinha ouvido neste nome. Basicamente, o monstro imita os hábitos de um avestruz e só é ativo à noite, o que o torna extremamente difícil de capturar. Raisujin examina o monstro e comenta que as condições parecem ótimas. Ela coleta um pouco do sangue dele e um tubo de ensaio e pergunta a Shansu se foi ele quem caçou as caudas de avestruz. Shansu responde que foi ele mesmo, garantindo que Rohan não teve envolvimento. Shansu pergunta se há algum problema com isso, e Raisujin, de repente, o agarra e pergunta se ele estaria disposto a vendê-las. Aparentemente, as caudas de avestruz são vendidas por um preço alto. Assustado com a expressão quase zumbi da moça, Shansu concorda em vendê-las. Raisujin levanta os braços para o céu, comemorando como se tivesse ganhado na loteria. Ela olha para Shansu como se ele fosse o homem mais bonito do mundo. Raisujin não consegue acreditar que Shansu é habilidoso tanto na agricultura quanto no combate, e além disso, ainda tem um mestre espadachim ao seu lado. Raisujin não consegue esconder que conhecer Shansu é uma bênção para ela. Ela começa a sonhar com vários produtos que poderá vender quando Shansu a chama novamente. Irritada por ele interromper seus devaneios, pergunta o que ele quer. Shansu a lembra de que tinha encomendado alguns itens, e Raisujin verifica a bolsa, tirando tudo o que ele pediu. Controle de pragas, sementes e até um kit de construção. Em pouco tempo, Shansu constrói uma casa portátil para aventureiros e planta sementes repelentes de pragas na área. Isso deixa Raisujin surpresa, pois ela não sabia que Shansu também tinha a habilidade de fazer plantas crescerem em tão pouco tempo. Ela continua se perguntando que tipo de pessoa ele é. Logo depois, ele compra um novo bloco, deixando a deusa e sua assistente comemorando como crianças. Shansu também está feliz, pois finalmente se tornou um proprietário de terras. Aparentemente, o único bloco consiste em 100 unidades de posse, e quando todas são adquiridas, a facção obtém o domínio total. Shansu fica especialmente feliz, já que na Terra mal conseguia comprar um único quarto. Além disso, a compra do terreno vem com várias novas funcionalidades, sendo a mais importante o recurso de atribuição de traços ao bloco. Shansu recebe uma dica do sistema informando que os traços atribuíveis a um bloco dependem do deus do apóstolo ou da natureza do próprio bloco. Shansu fica feliz ao saber disso, pois a função combina perfeitamente com a natureza da deusa. O sistema pede que ele escolha um traço para atribuir ao bloco, e suas opções são crescimento e morte. Como crescimento soa melhor que morte, ele decide escolher crescimento. Além disso, ele acredita que isso também ajudará no crescimento da deusa. Shansu aplica o traço de crescimento, mas nada parece estar muito diferente do que já estava. Shansu conclui que não há diferença notável porque ainda está no estágio 1. Ele abre a janela de status e vê que o traço de crescimento afeta praticamente tudo. Shansu sorri até perceber que há uma opção para o crescimento dos monstros gerados. Neste momento, Shansu quase desmaia de medo ao ver isso. Isso basicamente significa que o traço possui atributos bons e ruins. Um dos atributos ruins é que os monstros mortos-vivos também foram afetados. Apesar de terem ficado mais fortes, Shansu fica aliviado por ainda serem controláveis. Ele sai como de costume para enfrentar monstros e os derrota facilmente, como sempre. Ele fica satisfeito porque os monstros mortos-vivos se tornaram mais fortes e também significa mais pontos para ele. De repente, Rohan aparece atrás dele, assustando-o, já que ele nem percebeu sua presença. Shansu deduz que Rohan veio vê-lo porque suas maçãs já acabaram. Rohan pergunta o que ele quis dizer com já, e Shansu lembra que não faz nem uma semana desde o último lote. Shansu conclui que Rohan vai acabar morrendo de tanto comer maçãs. Ele pergunta quantas Rohan quer, e ele responde que deseja 120, mas que não se importaria em receber mais.
Shansu então diz que precisará ajustar o sabor por causa da mudança de ambiente e que Rohan poderá provar uma gratuitamente. Sem que Shansu soubesse, a deusa e suas servas estavam reunidas sobre a macieira. Ele fica chocado ao encontrá-las ali. O grupo quase se esconde no chão ao ver Rohan, que parece perigoso. De repente, Rohan ergue a espada, e Shansu acredita que ele está mirando no grupo. Ele se lança para protegê-las, mas no fim, Rohan estava apenas mirando nas maçãs. Shansu percebe que Rohan não sentiu a presença da deusa, já que os chamou de familiares. Em seguida, Rohan diz que consegue sentir o traço de crescimento no bloco e por isso gostaria de ficar para treinar. Ele garante a Shansu que vai pagar por isso. Shansu fica interessado ao ver que Rohan está disposto a pagar e pergunta quanto ele está oferecendo. Rohan sorri enquanto revela o valor que pretende gastar. Isso deixa Shansu em êxtase e ele imediatamente aperta a mão de Rohan, dando-lhe boas-vindas como seu estimado cliente. Rohan pergunta se ele acha que seu pedido é possível, e Shansu diz que sim, mas quer saber se o ambiente não será destruído no processo. Rohan garante que não. Shansu também pergunta se as coisas não vão explodir do nada, mas Rohan o tranquiliza dizendo que não há o que se preocupar. Shansu então comenta que não tem poder para fabricar monstros, já que nem possui muitos pontos sobrando. Rohan explica que não precisa de ajuda com monstros, pois tudo o que quer é um espaço no canto. Shansu fica surpreso ao saber que é só isso. Ele não tem problemas com isso, mas diz a Rohan que há algo mais que deseja, além do dinheiro. Shansu fala sinceramente que gostaria que Rohan fosse seu guarda. Como o mundo em que vive é perigoso, Shansu acredita que seria melhor se Rohan o protegesse. Afinal, ele é um dos melhores espadachins que existem. Rohan responde que considerará o pedido de Shansu se ele conseguir aprimorar o efeito de crescimento. Shansu fica contente ao ouvir isso e garante que aumentará a taxa de crescimento em 50.000 pontos por dia. Além disso, ele promete fornecer 10 maçãs diariamente. Rohan se interessa mais pelas maçãs e pergunta se pode comprá-las separadamente. Shansu o tranquiliza, dizendo que não precisa se preocupar com isso. Enquanto isso, Doji e os outros tremem de medo, pois parece que Rohan agora ficará morando com eles. Por outro lado, Shansu acredita que os familiares ficarão presos, já que terão um mestre espadachim para protegê-los. Ele se vira para ver a reação do grupo, mas é completamente diferente do que esperava. Rohan também parece perceber isso, mas Shansu mente dizendo que eles apenas estão envergonhados por ele ser novo. Shansu tenta fazê-los se acostumarem com Rohan. O grupo foge. Shansu não acredita no que vê, mas supera um momento constrangedor para contar a Rohan seu primeiro pedido. Mais tarde, os dois inspecionam outro bloco. Quando Rohan sente algo atrás dos arbustos, eles se aproximam para verificar e encontram um gato deitado ali. Shansu fica surpreso, pois não esperava ver outros animais na área, como o hamster. Como o gato parece relaxado, Shansu acredita que não é perigoso, e antes que Rohan possa impedi-lo, ele se aproxima para acariciá-lo. O gato acorda e, ao ver um rosto feio sobre ele, pula para trás como se tivesse visto um fantasma. O gato sibila para Shansu, o que faz um arrepio percorrer sua espinha. A janela de status então informa que o gato é, na verdade, o apóstolo da negação e declarou a guerra a seu bloco. Shansu fica chocado que o apóstolo tenha desafiado apenas porque ele o acariciou um pouco. Com lágrimas nos olhos, ele pergunta a Rohan se o gato é realmente o apóstolo da negação, já que declarou guerra a ele. Mas Rohan acha que ele está dizendo bobagens. Shansu suspeita que o gato ficou bravo por ter sido tocado sem permissão. Ele se aproxima para tentar resolver a situação, se perguntando por que precisa lutar contra um gatinho. Nesse momento, Rohan surpreende dizendo que ele não vai lutar com o gato. Rohan explica que os apóstolos contra quem ele realmente lutará logo aparecerão pela fronteira do bloco. Surpreendentemente, Rohan diz que eles serão humanos. Shansu fica chocado ao ouvir isso, pois matar monstros era fácil, mas humanos são outra história. Como se soubesse o que ele está pensando, Rohan diz que ele tem liberdade para matar os da negação. Ele explica que eles têm a opção de ressuscitar no templo. Shansu fica surpreso e pergunta se ele está falando de um ponto de retorno. E Rohan confirma. Shansu considera isso uma vantagem injusta, já que ele e seu grupo não têm o luxo de receber uma segunda chance caso falhem, enquanto os apóstolos da negação podem agir de forma imprudente sem sofrer as consequências. Shansu fica empolgado com a batalha, mesmo em desvantagem, e pergunta se Rohan vai ajudá-lo no confronto. Rohan responde que ajudará se puder. Como previsto, um grupo de apóstolos de negação, junto com monstros leais e humanos, aparece no bloco. Um deles segura um megafone e faz um anúncio alto, ordenando que Shansu de repente se apresente na sede da alquimia. Enquanto isso, Raisujin está examinando a seiva da cauda de avestruz. Ela pensa em como Shansu é impressionante e acredita que ele é forte graças à ajuda de um artefato. Um artefato, aparentemente, é um item divino criado para aqueles próximos a um deus, às vezes formado a partir dos restos de um deus morto, o que concede ao usuário o poder de usar a força divina.
Após refletir sobre isso, Ji conclui que Shansu provavelmente não está usando um artefato, pois eles são difíceis de manipular, a menos que combinem com a natureza da divindade. Raisujin ainda pensa sobre as possibilidades futuras quando ele entra correndo na sala. Raisujin se assusta ainda mais ao vê-lo se aproximar. Ele carrega a seiva da cauda de avestruz consigo e grita com Hongensu, perguntando onde ele conseguiu aquela seiva. A pergunta surpreende Raijun, mas ela sabe, sem dúvida, que algo louco está prestes a acontecer novamente. De volta ao bloco de Shansu, os apóstolos o provocam para que saia antes que se cansem de procurá-lo, sem que eles saibam. Shansu e Rohan estão escondidos nos arbustos próximos. Shansu se pergunta por que eles estão agindo de forma tão imprudente e pergunta a Rohan se isso é porque eles podem ressuscitar mesmo após morrerem. Rohan confirma, dizendo que é provavelmente por isso que estão tão descuidados. Mesmo com pouco tempo para reagir, Shansu se sente aliviado por ter Rohan a seu lado e depois deposita toda a confiança nele. Então Shansu sai de seu esconderijo segurando sua foice. O apóstolo o encara com desprezo e manda que ele traga as maçãs. Outro deles zomba de Shansu, dizendo que ele está em menor número e não tem chance contra eles. No entanto, o grupo começa a ficar nervoso, pois Shansu não faz absolutamente nada, o que é bem estranho. Após alguns minutos de silêncio, Shansu finalmente fala, dizendo ao apóstolo que ele não passa de um lixo e que não vale a preocupação. Shansu está confiante, pois tem um mestre espadachim a seu lado, e acredita que antes mesmo de os da negação fazerem algo estranho, Rohan já terá lidado com eles. O apóstolo fica furioso e dá a Shansu uma chance de entregar as maçãs imperiais. Shansu retruca dizendo que se ele quiser as maçãs, pode vir até a loja de departamentos comprá-las. O apóstolo é tomado pela raiva por causa da língua afiada de Shansu, e pergunta se ele é capaz de lidar com as consequências de sua arrogância. Shansu destrói ainda mais o orgulho dele, dizendo para ir perguntar à própria mãe as perguntas idiotas que está fazendo. As palavras de Shansu o atingem em cheio, e ele ordena furiosamente que seus subordinados matem Shansu. No escritório de alquimia, Su insiste com Raisujin para saber de onde veio a seiva. Raisujin pensa em contar, mas diz que as informações dos clientes são confidenciais. Hongensu então explica que só perguntou por causa da taxa de serviço, revelando que a seiva da cauda de avestruz trazida por Raisujin tem uma pureza muito maior do que as normais, algo extremamente difícil de manter. Hongensu pega um contrato e o entrega a Raisujin, perguntando se ela pode continuar fornecendo a seiva. Raisujin responde que talvez precise consultar o cultivador primeiro, e Hongensu sugere que assinem um contrato provisório. Raisujin concorda, e Hongensu, animado, diz que quem quer que produza aquela seiva será sempre bem-vindo ao departamento de alquimia. De volta ao confronto entre Shansu e os apóstolos da negação, o líder nota que Shansu está calmo demais para alguém em desvantagem numérica. Ele se pergunta o motivo de tanta confiança. Shansu, por sua vez, pensa em como derrotar os esqueletos que se aproximam. Quando eles avançam, Shansu ativa a habilidade Decapitação do Ceifador e elimina todo o grupo de esqueletos em um único golpe. O apóstolo fica chocado ao ver os seus subordinados voando pelo ar como se fossem penas. Shansu aumenta a provocação, dizendo que os subordinados dele são bem fracos. De pé sobre os ossos, ele pergunta ao apóstolo se está pronto para se render, mas o apóstolo não está disposto a perder para um fazendeiro rebaixado. Ele tira um orbe e invoca um monstro gigante chamado Arlis. Arlis é aterrorizante, com a cabeça de leão presa em seu ombro esquerdo. Em vez de fugir, Shansu ainda encontra tempo para zombar, dizendo que ele é péssimo para dar nomes. O apóstolo ri e diz que Shansu vai se arrepender, pois Arlis é como uma arma que vale uma fortuna. Ele então ordena que Arlis ataque. O monstro desfere um soco colossal, mas Shansu desvia facilmente. Antes que Arlis possa reagir, Shansu gira sua foice e o lança aos céus com um único golpe. Arlis cai no chão, derrotado. O apóstolo, que há pouco se gabava da força do monstro, fica em choque. Ele grita de desespero, dizendo que Arlis era uma criação em que vinha trabalhando há 10 anos, e Shansu o derrotou como se fosse nada. O apóstolo então se volta para sua subordinada, Soyi, uma apóstola de 4ª geração, para repreendê-la por não ter entrado na luta. Soyi o lembra de que foi ele quem decidiu enfrentar Shansu sozinho, e que após apanhar de um fazendeiro, não tem motivos para reclamar. Ela acrescenta que está disposta a se envolver, mas cobrará uma taxa extra, afinal, seu papel era apenas o de guia e nada mais. Shansu estava sorrindo e ficando animado com toda a situação, até que Kinsoye voltou seu olhar para ele e seus olhos ficaram vermelhos. Neste momento, o sistema enviou uma notificação informando que Kinsoye estava usando a habilidade chamada Negação da Vida, que lança uma maldição sobre o alvo. O sistema não suavizou o aviso sobre o perigo da habilidade, e antes que Shansu percebesse, já havia caído sob o efeito da técnica de Kinsoye. O sujeito irritante começa a rir e ao perceber que Shansu havia caído na armadilha de Kinsoye, ele disse a Shansu que estava prestes a testemunhar o que acontece quando alguém desafia a negação. Kinsoye gritou com o homem, lembrando de que não deve esquecer o verdadeiro motivo pelo qual tinham vindo. O sujeito então saiu às pressas em busca da macieira, prometendo se vingar pela destruição de sua criação. Mais tarde, enquanto corria pela floresta, ele sentiu o aroma das maçãs no ar e percebeu que era apenas uma questão de tempo até encontrá-las. De repente notou um leve movimento atrás de si, mas ao se virar, não viu ninguém. Ficou confuso, sem saber de onde vinha a presença.
De repente, Rohan apareceu acima dele, e por ser um mestre espadachim famoso, o homem o reconheceu imediatamente. No entanto, isso não ajudou em nada, pois Rohan o cortou no mesmo instante. Enquanto isso, Shansu abriu os olhos de repente e percebeu que estava de volta à Terra. A última coisa de que se lembrava era de estar lutando contra a negação, mas agora havia surgido em outro lugar. Ele notou que tudo ao redor parecia completamente diferente do que conhecia, então ouviu as vozes de seus pais o chamando atrás dele. Ao se virar, viu que eles estavam realmente ali, e seu rosto se iluminou de alegria. Correndo atrás deles, saltou em seus braços e os abraçou com força, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Shansu chorava alto, perguntando onde eles estiveram todo esse tempo, implorando para que não fossem embora de novo. De repente, seu maior medo se concretizou diante de seus olhos. Seus pais o empurraram para o lado e começaram a se afastar, enquanto ele gritava pedindo que não deixassem. Shansu gritou de dor, mas logo Rohan puxou para fora do estranho sonho. Rohan explicou que ele estava sofrendo com o truque de Qin Sun-yo, e que o que havia visto não era real. Durante o resgate, Rohan havia atingido o braço de Qin Sun-yo, e ela ficou surpresa ao vê-lo naquele lugar. Qin Sun-yo caiu de joelhos, e Shansu, furioso, avançou com uma foice, pronto para puni-la por tê-lo feito chorar. No entanto, Rohan chegou até ela primeiro e a cortou. Qin Sun-yo foi engolida pelas águas lamacentas, e o Rohan se desculpou por ter interferido. Shansu, no entanto, não ficou irritado. Na verdade, agradeceu a ele e sugeriu que voltassem à base antes de retornarem para limpar a bagunça. Rohan perguntou quais eram seus planos para o futuro, e ele respondeu que seu objetivo era se tornar a força mais poderosa do mundo, mas o primeiro passo seria conquistar todos os blocos ao redor. Ele perguntou se Rohan continuaria ajudando, e o espadachim garantiu que não tinha motivo para recusar, desde que fosse pago com maçãs. Shansu então prometeu pagar quantas ele quisesse. Enquanto voltavam para a base, encontraram novamente o gato preto, e Shansu perguntou a Rohan o que havia de especial nele. Rohan respondeu casualmente que o gato era uma das 7 calamidades, um predador territorial. Shansu ficou chocado, pois achava que o gato era apenas um animal amigável, percebendo que poderia ter morrido sem saber. Por outro lado, o soldado da negação foi preso em uma cela por ter perdido a batalha contra Shansu. O sistema informou que uma penalidade adicional havia sido aplicada, devido à grande diferença entre sua facção e a de baixo nível de Shansu. Ele deveria pagar 1 milhão de moedas de ouro como punição. O homem ficou em choque, achando que a diferença de poder era injusta. Ele se recusou a pagar, alegando que havia um mestre espadachim ajudando Shansu. O sistema então interpretou sua recusa como incapacidade de quitar a dívida e o marcou para ser transferido à negação. O homem entrou em pânico e implorou ao sistema que voltasse, dizendo que agora estava disposto a pagar, mas antes que pudesse fazer algo, foi arrastado para fora da cela por mortos-vivos. Para piorar, uma figura assustadora, Shoidanha, da negação, apareceu. Ela ordenou que ele explicasse detalhadamente o que havia ocorrido, avisando que, se mentisse, sofreria um destino pior que a morte. O homem contou a Shoidanha que havia encontrado o local de cultivo das maçãs imperiais. Shoidanha achou que ele estava mentindo para salvar a própria pele, mas ele jurou que diria a verdade e afirmou que Rohan foi quem arruinou seus planos. Mesmo assim, Shoidanha não acreditou, dizendo que as reparações não seriam tão altas se Rohan realmente tivesse lutado ao lado de Shansu. O homem insistiu, dizendo que estava realmente dizendo a verdade, e mencionou que Qin Sun-yo também havia sido derrotada, o que surpreendeu Shoidanha. Ela então se levantou e caminhou lentamente até ele. O homem quase perdeu toda a compostura diante da presença intimidadora da mulher. Shoidanha disse que não poderiam responsabilizar Qin Sun-yo, o que significava que ele arcaria com as consequências do fracasso. Sorrindo de forma sombria, Shoidanha disse que tinha uma proposta. Ela segurou a cabeça do homem e o colocou sob um contrato que o tornaria prisioneiro até que cumprisse suas ordens. Ela ordenou que ele fosse até o local do cultivo e começasse a trabalhar lá. O homem protestou, dizendo que isso era impossível, mas Shoidanha o ameaçou, dizendo que o transformaria em um morto-vivo se não cooperasse. Por fim, ela deixou claro que a única maneira dele sair dessa situação seria encontrar uma forma de se infiltrar no local de cultivo das maçãs imperiais. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like e se inscreva no canal. Se já tiver inscrito, verifique se o sininho está ativado e considere também se tornar um membro, que é bem baratinho e nos ajuda bastante. Comente pedindo pela parte 2 do vídeo, e enquanto espera pelo próximo, assista o que está na sua tela que também está muito bom, e entre em nosso servidor do Discord para ser notificado de todos os próximos vídeos, conversar com a gente, participar de sorteios e muito mais. Dito isso, eu vou ficando por aqui, e é claro que te vejo no próximo vídeo.